Olá pessoas, tudo bom? É o professor Cazé. Eu vim gravar um pequeno vídeo, uma videoaula, para explicar para vocês, né, essa diferença que existe entre a cosmologia e a cosmogonia, né? Isso é muito importante porque você vai cair no Enem, nas provas, então vamos prestar atenção e entender. Nós sabemos, pelas aulas presenciais, né, que a filosofia surge como uma cisão entre o mito, a narrativa, né, e uma busca, uma vontade de voltar a entender racionalmente, né, o que é a verdade, né? Ou seja, a busca do verdadeiro conhecimento. Ah, esqueci, falar sobre o verdadeiro conhecimento. Vocês estão bem? Estão se cuidando? Legal. Então você sabe que ao se cuidar, sair com máscara, evitar tumulto, evitar pessoas, né? E eu vou usar minha proteção também. Já que a gente está aqui trabalhando, né? Pode ser que um vírus possa entrar, só que não pelo ar, pelos olhos, né? Então eu vou usar o meu óculos de proteção, ok? Muito bem, gente. Voltando, vamos tentar entender essa diferença entre a cosmologia e a cosmogonia. Cosmogonia a diferença é justamente isso. A cosmogonia ela é a explicação da realidade, da verdade, do conhecimento através dos mitos, das fábulas, das narrativas fantasiosas, ou seja, explicações que nem sempre eram racionais, mas que eram aceitas durante muito tempo, né, na era arcaica, principalmente ali na Grécia, entre o século VII e o século VI a.C., surgiu a filosofia, uma nova forma de explicar a verdade e o conhecimento, que não era mais baseado só naquelas narrativas, naquelas fantasias, naquelas narrativas fabulosas, nas fábulas e nos mitos. Eles queriam uma explicação mais racional, né? Uma explicação mais lógica, o logos, a razão. Pois bem, e aí surge então a cosmologia, uma explicação baseada na razão, baseada no lógico, na racionalidade. Então, cosmologia e cosmogonia. Cosmologia, razão, lógica. Cosmogonia, mitos, fábulas, narrativas, explicações fantasiosas. Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro filósofo que surgiu? Por quê? Por que ele surgiu e o que ele queria explicar? Nós devemos entender que os gregos naquela época, eles não pensavam na origem das coisas da natureza. Eles entendiam que a natureza sempre existiu. Então ela se transformava. Não era a razão deles descobrir a teoria do Big Bang, por exemplo, né? Eles queriam entender, na verdade, essas transformações, porque eles sabiam que todas as coisas, na verdade, eram transformadas. E aí a gente vai lá na química, em Lavoisier, né? E ele vai repetir essas coisas lá da Grécia, dos filósofos, primeiros filósofos, quando ele diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, há uma transformação das coisas. E aí, ao invés de eles quererem explicarem a origem através de fantasia, eles começaram a observar a natureza. A natureza, em grego, significa physis, né? Physis, que vai dar um nome depois em física, o estudo da física, o estudo da natureza também. Pois bem, eles queriam a origem da physis, queriam saber essa origem. E ao invés de pensar em questões míticas, em fantasias, nas questões fabulosas ou não racionais, Tales começou a pensar: mas espera aí, nós temos água no nosso corpo. Isso era facilmente observável. Todas as plantas também têm água. Os animais todos também têm água. A água existe em abundância em todo lugar. Será que a água
não é a origem de todas as coisas? O úmido? Tudo é água. Pronto, surge aí a filosofia. É uma explicação racional, é uma explicação pela observação, pela admiração, pelo talma. Aristóteles é que fala sobre isso. Talma, tá? É uma admiração. Parece até que lembra trauma, mas não é, é talma. Talma em grego é uma admiração, uma perplexidade diante da natureza, diante de todas as coisas. E foi por isso que os filósofos surgiram quando começaram a entender que podiam ter explicações racionais, explicações lógicas para essas origens e transformações que aconteciam na natureza. Tales foi o primeiro, né? Mas não foi o único. Depois dele se seguiu Pitágoras, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, né? Parmênides, né? E diversos outros, cada um na sua escola. Vamos colocar assim, a península grega era formada de diversas cidades. Essas cidades, qual é o nome mesmo? Polis. As cidades gregas são chamadas de polis. O cidadão que vive nas cidades gregas é chamado de político. Por quê? Porque eles priorizam o discurso racional, o discurso lógico, o discurso que você consegue, através da razão, explicar o seu conceito e buscar a verdade. Essa busca é muito importante porque ela é, na verdade, a origem da própria ciência. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Então, observem, Tales é o primeiro, Tales da cidade de Mileto, por isso que é chamado de Tales de Mileto, da escola jônica. Jônica é uma região onde tinham duas ou três cidades, uma delas é Mileto e a outra é Éfeso, né? Essas cidades, né, se concentravam um tipo de pensamento, um pensamento que era a busca desses primeiros filósofos para a origem das coisas. Mas nós temos também os pluralistas e também temos a escola itálica também. Cada um deles mudava um pouco essa busca, essa origem, essa forma de tentar entender, né, de tentar buscar qual era o elemento, qual eram as coisas que, na verdade, que faziam parte da natureza, que eram transformadas, né? Pois bem, então nós vamos falar hoje de Tales, vamos relembrar a diferença entre cosmologia, que era a busca dos primeiros filósofos, foi fundada, que é a busca do cosmos, da explicação do cosmos, né? Através da logia, da lógica, da racionalidade. Cosmologia é a busca racional, é a busca filosófica. Cosmogonia é a busca das explicações fantasiosas, das explicações mitológicas, míticas, fabulosas, narrativas, né? Nós não podemos dizer que a cosmogonia, né, a mitologia é um erro ou é uma mentira. Por quê? Porque dentro dela se encerra as questões, os questionamentos. Então, muitas vezes, se nós hoje esquecemos desses questionamentos, nós vamos entender, nós vamos conseguir compreender quando nós estudamos a mitologia. Não só a mitologia grega, a mitologia africana, a mitologia indígena, a mitologia de todo mundo, que são explicações através das narrativas. E ali dentro daquelas explicações traz uma coisa muito importante para a filosofia e para a ciência. Qual é a questão? Qual é a pergunta? O que nós estamos buscando, na verdade? Né? Então isso passou-se a ser não através só das narrativas, mas os primeiros filósofos pré-socráticos, lógico, significa que são anteriores ao ateniense, ao filósofo Sócrates, né? Passaram, né, a ser a forma de buscar esse conhecimento, essa verdade. A filosofia, que é o amante do saber,
é diferente dos safos, né? Que é a sabedoria, que é aquele que considera-se que já sabe tudo. Por isso que tem uma frase de Sócrates que é muito importante e que vocês, na verdade, já conhecem, que é: só sei que nada sei. Por quê? Porque se você considerar que já sabe, termina a filosofia. Porque a filosofia é sempre a busca da questão, é sempre tentar buscar novas explicações para poder entender melhor de uma forma racional. É o princípio da própria ciência hoje. Muito bem, é só esse recado. Lembrar da diferença de cosmologia e cosmogonia, lembrar de Tales, e vamos pensar nos outros filósofos, que eu vou gravar um outro vídeo aula depois. Valeu, pessoal! Se cuidem. Vou tirar meu óculos de proteção, porque já terminou a aula. Vou tirar o meu segundo óculos também, para dar um sorriso para vocês e dizer: continuem em casa, continuem bem. O mais importante é se vocês se manterem bem. Nós vamos continuar no nosso canal, que é o canal da Educação da Secretaria do Estado de Educação do Rio de Janeiro. Ok? Valeu!